Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira pessoas através de histórias reais de quem teve a coragem suficiente para não apenas sonhar, mas para planejar, executar e sustentar. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Sem rodeios, sem fórmulas prontas, sem a ilusão de que tudo cai do céu do dia para a noite. Afinal, ser audaz é não ter pressa, é ter clareza e coragem para continuar. Eu sou Laila Cavalcante, a host audaz. E hoje a minha convidada audaz é Cíntia Galvão. Vem comigo. Ela é mulher, mãe da Maria Clara, carioca, leonina, administradora com especialização em gestão de marcas, consultora, influenciadora, que ela me influencia, tá? Professora e especialista em branding para arquitetos. Gente, não tem audácia maior no mundo do que essa mulher. Bem-vinda! Ai, muito obrigada. Estou super feliz pelo convite. E vamos à nossa vamos lá. História. A Cíntia, ela tem uma história um pouco parecida com a minha, porque ela não sabe, porque eu também nunca contei. Mas ela também veio do mundo corporativo. sim. Oh, que mundo! Conta pra gente um pouco a sua história no mundo corporativo. Bem, eu comecei a trabalhar desde o primeiro período da faculdade. Eu escolhi uma faculdade no centro da cidade que fosse perto do meu trabalho, para daí já agilizar, tornar a vida prática, porque eu tenho lua em virgem, a praticidade para mim fala mais alto. E foi ótimo, eu me formei em administração na Cândido Mendes e trabalhava na mesma rua, na Rua da Assembleia. E trabalhei em diversas multinacionais. E comecei trabalhando na área de marketing, na área de estudos de mercado. Primeiro eu passei na área de energia, depois que eu fui trabalhar mais para essa área de gestão de marcas em grandes agências aqui do Rio. E como eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né, com 18 anos, e só nessa idade que a gente consegue sair de casa às 6 e chegar às 11, e no dia seguinte estar plena em forma para poder seguir a semana, né? Mas que foi muito bom, foi um aprendizado ótimo. Eu me casei com 24 anos. Casei novíssima. Mas também comecei, né, a trabalhar cedo. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais madura, assim. Uhum. E queria muito, meu sonho muito era ser mãe, montar família. E depois que eu me casei, na verdade, não era isso que eu quis dizer. Eu me casei e a gente foi para a lua de mel e passamos um mês na Itália e Grécia. E na Itália, num domingo, a gente foi na missa no Duomo de Florença. E no final da missa, o padre falou, vem cá, vocês são da onde? E a gente explicou que a gente estava ali de lua de mel. E ele falou, vocês têm que levar um bambino ou uma bambina para o Brasil. Então, olha só, quem tá com dificuldade aí para fazer bebê, vai na missa domingo no Duomo de Florença. Aí eu vou fazer um parênteses, que eu vou contar um pouco da minha história aqui também. Eu sou advogada, também comecei cedo, sendo da cidade, de 6 da manhã a 11 da noite. Passei minha lua de mel também na Itália e voltei grávida também de Florença. Não acredito. Gente, é muita sincronicidade. Que máximo. Ó, gente, essa água aí de Florença. E, na verdade, eu acho que foi entre Florença e a cidade de Assis, né? E é por isso que eu dei o nome da minha filha de Maria Clara, para homenagear a Santa Chiara, Santa Clara. Uhum. O que foi muito bom. Ela ama o nome dela, porque o meu nome é Cíntia, é um nome meio, com S, é com Y, é com... E aí eu falei, desde pequena, eu falava, se eu tiver uma filha, vai se chamar Maria, porque Maria você fala no mundo todo já conhece. sabe como se escreve, como fala. Muito bem. E aí você voltou, você já descobriu que estava grávida ou você voltou para o mundo corporativo? É engraçado, eu sou uma pessoa, os astrólogos, essas pessoas mais relacionadas à espiritualidade, que às vezes eu me consulto com elas, elas dizem que eu tenho uma sensibilidade aguçada. E eu voltei dessa viagem achando que eu estava grávida. E aí foi um momento que foi um despertar
grande, assim, de querer ser mãe. E eu quis dar um tempo desse mundo corporativo, principalmente que eu trabalhava com muitos homens. Eu adoro trabalhar com homem, mas você acaba ficando um pouco dura. Eu acho que você perde o feminino no mundo corporativo, né? É legal que em alguns lugares estão começando a refletir mais sobre isso, porque eu acho que o que a mulher tem de mais precioso é o feminino. E aí eu quis voltar mais para esse meu lado pessoal e de família. Então fui curtir minha gravidez, engordei 30 quilos, só comi e dormi, fazia um enxoval. Foi assim, a gravidez dos sonhos. Sabático da gravidez. Sabático da gravidez. E que eu acho que foi maravilhoso eu ter me permitido isso, né? E aí a Maria Clara nasceu, chegou com mais de 4 quilos, uma bebezona. Graças a Deus, cheia de saúde. E quando eu peguei aquela bebê, assim, nas minhas mãos, eu falei, eu não tenho coragem de deixar em casa e ficar 10 horas longe de casa e chegar na hora que ela estiver dormindo, assim. Foi uma coisa mais forte do que eu. Eu sei que eu sou, né, privilegiada. Muitas mulheres brasileiras precisam fazer isso porque, às vezes, elas são pai, mãe, elas são tudo na família, né? E tem toda uma questão financeira. Mas eu tive essa oportunidade, eu acho que foi maravilhoso, porque eu me dediquei muito à primeira infância da Maria Clara. Foi um mestrado também. Eu acho que para você trazer os ensinamentos da maternidade para o seu negócio é uma coisa muito poderosa, que a faculdade e, às vezes, o mundo corporativo não te ensina. Você cria uma força, né, interna e de administrar tempos, emoções, isso é muito legal. E quis ficar com ela na primeira infância, o que foi ótimo. Hoje em dia ela está adolescente, tem 15 anos. Eu, graças a Deus, também não tenho nenhuma questão séria de questão de adolescência, né? Que muitas amigas conversam comigo e essa fase é mais delicada. Mas eu acho que essa conexão que a gente criou da primeira infância foi muito, muito benéfica, que eu tô colhendo fruto agora, sabe? E aí, depois que ela tava maiorzinha, me deu muita vontade de voltar pro mercado. Mas de voltar fazendo uma coisa que me desse mais paixão. E aí, eu pensei, nossa, mas eu fiz faculdade de administração, sempre trabalhei na área de marketing, também não quero jogar tudo isso fora. E aí, eu fui fazer uma especialização no IED Rio, no Instituto Europeu de Design, lá na URCA, o que foi muito bom, porque lá eu conheci a galera da indústria criativa, então eu saí dessa coisa muito engessada de corporativo tradicional e mergulhei numa galera que eu podia vestir a roupa que eu quisesse. E foi muito bom, porque lá eu conheci o André Carvalhal, conheci a Renata Branches, e aí eles fizeram um cool hunting super maneiro em Nova York durante um mês, e aí a gente foi visitar a Nike, fomos visitar várias empresas. E aí eu começou a trazer uma luz, assim, para mim, para o novo caminho que eu queria trilhar na minha vida, como empreendedora. Mas aí a Renata, nesse cool hunting, a gente ficou tão amiga que ela falou, vem trabalhar comigo. E aí foi ótimo, porque foi uma escola. E da Renata eu fui para a Ana Couto, que é a maior agência de branding do Brasil. A Ana trouxe todos esses conceitos de branding de Harvard para o Brasil. Eu também trabalhei perto da Ana, que foi uma escola muito grande. E depois veio pandemia, e eu também já estava borbulhando dentro de mim uma vontade muito forte de querer fazer algo meu. E de poder auxiliar pessoas e empresas que não poderiam pagar 3, 4 dígitos num projeto de branding, trazer de uma maneira mais smart e mais acessível financeiramente para elas. Então, eu comecei na pandemia a dar várias consultorias para empresa de engenharia civil, também relacionada a varejo e moda. E aí a coisa organicamente foi aparecendo. E depois a Paula Neder, que foi a minha arquiteta, maravilhosa, me chamou para dar aula junto com os professores, que ela já tinha um time de professores para dar aula num curso chamado Gestão para Escritórios de Arquitetura. Que esse curso tem o objetivo de trazer as matérias que a faculdade de arquitetura não ensina. Porque o arquiteto, quando ele sai da faculdade, ele sai com todo o conhecimento técnico, estético, mas ele é uma empresa, ele é uma marca. Então, ele se vê completamente solitário. Ele fala, para onde eu vou? Por onde eu começo? Né? Então, eu agora ministro para essas turmas do curso de gestão de escritórios de arquitetura,
a cadeira de branding. E é muito específico, porque eu estudo muito o mercado de arquitetura, então eu trago exemplos para eles do mercado de arquitetura. E não falo da Apple, da Coca-Cola, porque ficou uma coisa muito distante do mundo deles. Do mundo deles. Eu acho que dá para você observar, dá para você aprender e absorver boas práticas das megas empresas, mas também eu acho legal a gente trazer para uma visão mais micro e falar um pouco mais a língua do universo deles. E até ontem eu estava lá no IAG da PUC, a gente finalizou a 8ª turma e é um sucesso. E além do IAG da PUC, eu também dou aula em outras instituições. Então, e ao mesmo tempo, eu sou organicamente, naturalmente influenciadora, porque eu acho que eu gosto muito desse universo da moda, da decor, da estética. E aí fica tudo uma coisa só. E é por isso que eu inventei a marca Gavi. Que dentro da Gavi, que o naming Gavi, ele vem de gavinhas, que são essas folhinhas com estruturas mais rígidas, que elas ajudam as outras plantas a se estruturarem. E também vem do meu sobrenome Galvão, então acho um nome que significa muito para mim. E dentro da Gavi tem isso tudo que você falou. Sou professora, consultora, influenciadora, dou palestras, enfim. No início, eu explicava para as pessoas e ficava confuso das pessoas entenderem, até para mim também. Me veio hoje em dia, né, que eu como empreendedora consigo monetizar e consigo estar nessa jornada de crescimento e fazendo o que eu amo, eu consigo estar mais segura de que eu estou no caminho certo, até porque eu amo fazer o que eu faço. E está muito conectado com todo o meu histórico aí, de aprendizado, enfim, empresas. Mas me dava um pouco de desconforto de ser uma coisa muito múltipla. Sim. E hoje em dia, né, em 2025... a questão de ser múltiplo está na moda. Ser múltiplo é o que nós precisamos ser. Então, também é um momento muito bom de assumir essa multiplicidade, sabe? Porque não é porque você é múltiplo que você não faz nada direito. Porque antigamente tinha essa crença limitante. Nossa, você faz tantas coisas, então você não faz nada bem. Mas depende de como as coisas estão conectadas, né? O que o múltiplo significa, né? Exatamente. Porque o múltiplo pode estar tudo intercalado e ele, no final, o todo você faz perfeitamente bem, porque eles se conectam. Sim. E ser múltipla hoje, para mim, é uma expansão quase que espiritual. É o meu despertar, é para onde realmente eu quero me fortalecer. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Por que você decidiu procurar o IED? Porque você veio do marketing de empresas, tipo de energia, Sim. Um mundo corporativo diferente de arquitetura, de moda. Por que o IED? Porque eu acho que ali é um celeiro de multiplicidade de pessoas criativas. Como eles não têm aquela formação muito engessada e by the book, eles trazem as pessoas do mercado para dar aula. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu mesmo sendo professora, eu não tenho título professora e todo aquele by the book do mestrado, do doutorado, né? Tenho especialização. Mas porque eu trago muito do dia a dia para a sala de aula, né? Eu observo o mundo, faço um cool hunting diário, né? Que a gente fica com a antena sempre ligada para a sala de aula, né? E observar também comportamento humano. Então, acho que foi por isso que eu gostei do IED, porque era uma cabeça mais aberta, sabe? Não era aquele curso quadrado na caixinha. Que você vai aprender. E como eu fiquei muito tempo né, tomando conta da Maria Clara, eu precisava também, para retornar para o mercado, mais uma especialização, né? Até para uma questão de networking, que essa semana eu li uma frase sobre networking que eu achei fantástica, que é: o networking te leva para lugares que o seu currículo não chega. Eu achei incrível. E é muito a minha vida isso, né? O tempo inteiro. Então, até quem fala, eu quero ser influenciadora, por onde eu começo?
coloca a cara no mundo, sabe? Eu sei que no início você vai ter que participar de muitas coisas até para entender qual é o seu nicho que você gosta e depois você vai lapidando isso. Uhum. Mas não pode ter preguiça, né? É. Então, tem que colocar a cara no mundo e gostar de estar com pessoas também, eu acho. Isso é verdade, né? Porque e é interessante isso falar de networking, né? Porque mesmo você grávida, tomando conta da Maria Clara, tudo se baseia em relacionamento. Porque você provavelmente, mesmo tomando conta da Maria Clara, você manteve alguns relacionamentos, algumas conexões que você fez lá na sua vida no passado, que de alguma forma te geraram frutos dali para frente, quando você precisou, quando você precisou de alguma ajuda, você precisou procurar alguma coisa. Então, eu sempre falo que se você não sabe se relacionar, volta 5 casas e começa tudo de novo. E ainda mais hoje em dia, né, com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, esses soft skills, né, Uhum. que é a inteligência emocional, de como você se relaciona, se conecta com as pessoas. Inclusive, assim, nessa coisa da influência de redes sociais, a gente até estava conversando aqui antes de começar o podcast, a Laila perguntou, quem que você gosta de seguir? E hoje em dia, eu gosto de seguir pessoas que, claro, esteticamente se conectam comigo. A leonina tem essa coisa da estética braba. Leão, gente. E também pessoas que estão num caminho de busca de autoconhecimento, de busca espiritual, de conexões poderosas entre pessoas, de humanidade, que tem algum tipo de despertar para além da atividade fim, da influência. Então, assim, hoje pode estar uma influenciadora vestida de Dior dos pés à cabeça, no melhor hotel do mundo, com o melhor tudo, mas se essa pessoa não me passa essa intenção de verdade, além da verdade, de estar conectada com algo maior, né? Porque com certeza esse algo maior existe de uma maneira muito poderosa, porque não é à toa que o nosso corpo humano é como é, a natureza é como é. Então, e também no offline, né? Eu acho que a gente tem essa conexão boa entre a gente, que eu já até indiquei astrólogo para ela, gente. Eu adoro, tá? Então, a gente sente, né, essa questão do despertar humano, assim, espiritual, independente da religião. E isso eu trago também muito para os meus alunos e nas consultorias que eu dou, né? Desse mergulho interno, eu sei que é redundante falar isso, mas do autoconhecimento, porque a gente só tem uma digital. Esses 8 bilhões de pessoas do mundo, ninguém tem a digital igual a minha. Então, isso é um sinal do universo, né? E eu acho que a construção de marca, ela é muito baseada em cima disso, de ser uma coisa única e o que você entrega para o mundo para além do seu negócio em si, né? Eu acho que o tal do propósito, né? Que acabou sendo muito a palavra usada de uma forma muito superficial, quando na verdade é algo muito mais interno. Mas como é que você chegou nesse momento seu de espiritualidade? Quais foram os acontecimentos na vida, que a gente sabe que não foram todos felizes e alegres, muito pelo contrário. Para ninguém. Como é que você chegou nesse seu momento de espiritualidade? Eu sou católica, né? Eu sempre fiz primeira comunhão. A minha filha estuda num colégio católico. Mas eu acho que com a maturidade, eu tendo essa sensibilidade também, e ano passado, em junho, eu perdi minha mãe, foi de uma maneira muito abrupta, foi um infarto, enfim, muito inesperado. E isso me bateu muito forte, assim. E a vontade de se conectar com algo maior é muito também para ter a presença dela em mim. E eu também fui conhecendo ao longo do caminho pessoas que me trouxeram para esse universo desse despertar, né? De você começar a enxergar sinais da vida para além da matéria. E que tem me feito muito bem, né? Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei
com crises de ansiedade terríveis, assim, foi bem difícil. Agora, foi em junho do ano passado, agora que eu tô começando a ficar um pouco melhor, mas tenho meditado quase todos os dias. Mas em janeiro desse ano eu tive que operar minha coluna de emergência, que foi uma coisa assim também muito surreal, que eu não tinha noção do que era a nossa coluna. E eu sempre tentei fazer tudo muito certinho, né? Eu corro há mais de 10 anos, mas nunca corri com relógio. Não era por performance, era para estar... Prazer de correr. Prazer de correr e saúde mental. A musculação também faço há muito tempo, já fiz pilates, natação. Mas, às vezes, a gente acha que tá fazendo tudo certo e não tá. E aí, a vida vem e dá aquele susto na gente. Aquele tapete, você fala, mas por quê? Mas que no final é bom se a gente consegue... Se a gente consegue entender para além daquele evento, daquele fato em si. E tem sido muito, muito bom. E eu tô alguns meses nessa questão da meditação e tenho ido a umas missas aos domingos maravilhosas também. Eu gosto quando me conecto com um padre. E que também tem me feito muito bem. Porque eu lembro, eu ia pra missa pequena, eu não entendia muito aquelas 4 formas. Né? E hoje, né, com a maturidade, a gente... E são mais de 2000 anos, né, com esses dogmas de não só da Igreja Católica, mas... enfim, de história de mundo sobre a religião católica, e que são coisas ditas que 2000 anos atrás e hoje, em 2025, seguem sendo importantes, né? Como, assim, amar ao próximo, né? Coisas tão básicas, né? Que no mundo que a gente vive hoje, com esse colapso climático, de guerras, de muita falta de saúde mental, eu acho que é o único caminho, assim, de você identificar o que faz seu coração bater mais forte e seguir por um caminho para além dessa matéria aqui. Qual a missa que você tem ido? Eu tenho ido na Missa das Clarissas. Onde é? Lá na Gávea. Lá em cima na Gávea. É lá em cima na Gávea. É atrás do Baixo Gávea. E é onde a minha filha também foi batizada. E é uma igrejinha pequena, sabe? Essa coisa de energia também, quando você vai começando a prestar atenção, tem certos lugares que você não consegue mais frequentar, né? E ali é um lugar que eu me sinto muito bem, muito em paz. É ótimo. Recomendo. Fica a dica. Uma pausa nesse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava. A Isla, do Village Mall. E a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shopping. E agora vamos voltar para o nosso episódio. Mas me conta aqui, e a vida pessoal? Onde entrou nisso tudo? Que a gente falou de Maria Clara. A Maria Clara é filha do meu primeiro marido, que é uma pessoa maravilhosa. É claro que toda separação gera conflito e dor, né? Mas que é um pai, assim, muito presente. Porque quando a gente se separa, dá esse medo, né? Será que a Maria Clara vai continuar sendo a prioridade dele? E ela segue sendo. Então, graças a Deus, eu escolhi um pai maravilhoso para ela. E hoje a gente tem uma relação muito boa. O que eu acho também que é uma vitória, assim, é uma coisa... Você conseguir ultrapassar todos aqueles traumas e conflitos de uma relação que não existe mais, para agora você estar focado na educação e na evolução do seu filho. Eu acho muito triste quando os casais não conseguem chegar nesse lugar. Não foi fácil para mim, tá? Chegar nesse lugar, mas hoje eu tô nesse lugar e pretendo cultivar isso. E o casamento era muito bom, mas não funcionava mais. Eu não estava feliz como mulher, e eu não estando feliz como mulher, eu não consigo ser feliz como mãe, não consigo ser feliz como amiga, como profissional. Eu acho que essa questão do parceiro, né, é uma coisa tão forte. Porque é o que eu digo muito para minha filha. Eu falo, Maria, você vai seguir seu caminho, sua profissão, conquistar sua independência financeira,
ter sua vida. Mas assim, se você estiver do lado de um cara âncora, que te puxe para baixo, ou um cara que não tire o seu melhor, e você também dele, né? Um papel dos dois. A coisa perde muito, sabe? Eu acho que te puxa muito para baixo. Não foi isso que aconteceu, tá? No meu primeiro casamento. Mas eu tenho observado muito sobre isso. E depois da separação, eu conheci o meu atual marido. Foram quantos anos casados? Foram 6 anos casados. E hoje eu vou fazer... Aí eu fiquei um tempo solteira e hoje eu vou... Em setembro desse ano eu faço... Faz a conta de... 5 anos de casada com meu segundo marido. Que é uma pessoa maravilhosa. Não veio com Kinder Ovo, tá? Veio sem filhos. Você conheceu ele na pandemia? Foi um pouco antes. Não, a gente se conheceu, mas foi namorar depois de um tempo, né? Mas a gente foi morar juntos na pandemia. Olha que teste, né? Teste. Se a gente passou... Vocês passaram na pandemia, tá, ó, gente. Vai funcionar. Exatamente. Assim, é muito linda a relação dele com a minha filha, sabe? A Maria Clara... É muito claro que ele não quer ser um segundo pai da Maria Clara, mas ele é uma referência masculina muito boa. E eu acho que a gente, na primeira infância, né, e como adolescente, enfim, não tendo referências masculinas legais, isso também atrapalha muito a nossa vida no futuro, né, na vida adulta. Com certeza, tanto de meninas quanto de meninos. Sim. Né? Tem que ter tanto a figura feminina quanto a masculina para você entender como as relações humanas interagem, para você entender o seu papel dentro da sociedade, né? Porque as crianças aprendem com o nosso... A gente é um espelho, né, das crianças. Então, se eles não têm essas duas posições firmes... Essas referências, né? Para ela entender como que ela tem que ser tratada, né? Exatamente. E isso é muito importante da gente... E isso tem muito a ver com posicionamento de marca pessoal. Eu falo muito das aulas que eu dou de branding para os arquitetos e trago para a marca pessoal e venho com os assuntos para ela das nossas conversas, de você saber se posicionar, né? E você saber se posicionar é como você quer ser tratado, como você quer ser lembrado, como você quer ser visto. E isso já está implicitamente ali já incluído como os limites, como as pessoas... A gente diz para as pessoas como a gente quer ser tratada, né? E saber dizer sim, saber dizer não, tudo isso é branding. Então, eu sempre trago para as nossas conversas. E eu fico muito feliz que hoje eles são eles têm uma relação muito linda, assim, de respeito, de cada um saber seu lugar e de muito amor também, mesmo não sendo do mesmo sangue. Então, eu fico feliz que ela tem 2 referências masculinas muito boas, assim. Maria Clara sortuda. E me conta aqui, como é que o branding no mundo da arquitetura se relaciona no mundo da moda? Porque você... eu te conheci, na verdade, no mundo da moda, influenciadora, né, na época de shopping, trabalhando com algumas marcas. Como é que esses 2 mundos se conectam para você? Eu acho que se conectam demais, porque hoje a moda, ela é um reflexo do comportamento humano, né? Antigamente, a moda, quando a gente tinha uma restrição de produção, de tecidos, de cor, e a vida era com mais regras rígidas, né? Os rituais eram uma coisa muito mais engessado, né? Os tipos de festa. E hoje a gente vive numa diversidade muito forte, né? De diversos tipos de família, de diversos tipos de trabalho, de como se vestir, e que é uma coisa muito boa. Então, até quando eu estive nesse Cool Hunt em Nova York, na Nike, tinha um profissional lá que falava que o trabalho dele era ir para os subúrbios de Nova York e entender como que as coisas aconteciam e como os rituais, os costumes das pessoas, observar o que essas pessoas faziam, e que dali, às vezes, nasce
às vezes, de uma dança que está acontecendo num street style aí da rua. Aquilo gera algo que pode se desdobrar em outras coisas. Então, antigamente, a moda, você tinha que vestir vermelho, porque só tinha aquele Pantone, aquele tipo de tecido, né? Poucas pessoas fazendo roupas para as outras pessoas, e hoje a gente tem toda essa diversidade de marcas. Então, a gente se inverteu, né? Não é mais o que a moda dita o que você tem que botar. Hoje é o comportamento humano que alimenta muito como a moda deve ser. E é ali o celeiro desse nascimento, né? Dessa materialização do comportamento para moda, e que isso se desdobra para todos os segmentos depois. E o primeiro deles, eu acho que é a arquitetura, né? Design de interiores. Então, e que daí vai se desdobrando para diversas outras áreas. Então, acho que se conecta muito, tem essa simbiose muito forte devido a isso, né? E eu também me conecto muito com os arquitetos. Tem arquitetos que vêm fazer aulas minhas porque gostaram do meu look, mas não é simplesmente porque gostaram do meu look, porque se identificaram com a minha maneira estética de ser e de... porque isso aqui comunica, né? Como a gente está vestido, né? Então, eu sou muito entusiasta do feito no Brasil. Eu praticamente não tenho nada de marca, tanto na minha casa quanto no meu closet, de marca estrangeira. É só assim, de repente, um excelente, bom casaco para um frio, que lá tem a tecnologia do tecido que o Brasil ainda não tem o costume de fazer, né? Eu também não sou xiita, assim, que eu não visto absolutamente nada. Mas eu prefiro muito mais bolsas Islã e bolsas de marcas brasileiras do que uma bolsa lá com logo da Gucci. Nada contra, mas não se conecta comigo. Que eu vou muito por essa coisa de ter sentido para mim. Cada vez mais. Tanto no meu closet, quanto no meu comportamento. Tenho percebido mais também as palavras, né? Que as palavras criam realidades. Então, o que você fala, o que você pensa... Como que você faz as outras pessoas se sentirem. Vindo pra cá no Instagram de uma arquiteta, eu li essa frase que dizia que a gente pode esquecer tudo que a pessoa é e fez pra gente, mas a gente nunca vai esquecer a maneira como ela nos fez sentir estando com ela. E isso é muito poderoso, né? E tem a ver também com essa coisa desse meu momento de espiritualidade. Então, eu acho que os arquitetos se conectam comigo não só pela maneira leonina e de moda que a Cíntia e mostra ser, mas assim, é o meu olhar, é a minha curadoria, é a maneira que eu me relaciono. Então, acho que é um conjunto de coisas aí que faz com que a gente fique conectados. Qual a maior dificuldade que você vê dos arquitetos que fazem o seu curso? Eu acho que acontece também muito com as minhas amigas estilistas de pequenas marcas também, que elas são criativas espetaculares e elas não se organizam, eles não se organizam, às vezes não têm uma oportunidade de ter uma estrutura, de se organizar minimamente para fortalecer marca. Então, assim, às vezes é uma vida muito corrida dos arquitetos, essa coisa de você gerenciar diversos projetos ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é o que até falo para eles na aula, chega 15 minutos antes, porque você precisa estar comunicando, não de uma maneira sem sentido e intensa, mas você precisa estar comunicando a pessoa, o CPF que existe ali por trás daquela marca. Porque quando o arquiteto, você contrata ele não só pelos projetos. É uma interação intensa ao longo aí de alguns meses, dependendo, né, do projeto, do tempo da obra. Então, você precisa muito estar com uma pessoa que tenha... conexão, afinidades com você, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferente de você. Né? E hoje em dia, através das redes, a gente consegue sentir isso. A gente consegue sentir muito.
de repente, uma amiga pergunta, que arquiteto você me recomenda para fazer o projeto da minha casa, uma casa de praia. Eu, hoje em dia, como eu conheço muito esse mercado, eu já tenho na cabeça, eu linko essa minha amiga com esse arquiteto para questão de indicação. Você tem a visão, né, da personalidade dela com a personalidade do arquiteto. Mas é isso, o branding, ele é um grande match. Ele é um aplicativo de relacionamento de match. Sério? Nossa. Você dá um match. Gente, vamos criar um aplicativo de branding match. Porque você, quando dá um match entre oferta e demanda, a probabilidade daquilo ali dar certo é maravilhosa. Por exemplo, eu fiquei amiga e parceira da Paula Neder. Eu me apaixonei pela Paula ao longo da minha obra. Além dos projetos se conectem com a minha estética. E tem outras arquitetas também que se conectam muito, que eu adoraria também fazer, ter uma casa na serra, uma casa na praia, uma casa... né, mas ela se conectou muito comigo. E é tão bom isso, né, quando você consegue estender essa relação para as outras áreas da sua vida. Porque quando você comprar um outro imóvel ou quando alguém vier te perguntar, esse arquiteto também está sempre a marca desse arquiteto está sempre no seu imaginário, entendeu? Está sempre viva. Então, e existem milhares de nichos na arquitetura, milhares de tipos. Tem uns arquitetos que são mais old school, que são mais sérios, não são tão expansivos, né? Essa coisa de todo mundo ter que ter o entretenimento, eu também não acho que isso é verdade. Tem arquitetos que são mais blogueiros e tem aí um escritório com uma estrutura maior. Tem uns que são megas, outros que são ele mais um sócio e ele mais 3 pessoas, para as pessoas que querem um atendimento com aquele arquiteto fundador daquela marca mais próximo. Então, tem de tudo. E eu acho que, no final das contas, é você passar o que a marca é. E não precisa também ficar louco com essa coisa de engajamento, de like, de... sabe, ficar refém do algoritmo. Eu acho que você tem que ter a sua casa pronta para quando, que é um ponto de contato da marca, né? O Instagram. E TikTok, LinkedIn, etc. Mas o Instagram para arquitetura é muito forte. Então, quando a sua casa está pronta, né, alguém indica, você olhou numa mostra, você viu numa revista, você viu no Instagram, você viu no site, isso tudo vai costurando na sua cabeça essa concha de retalhos, de detalhes, que é a construção da marca, né? Então, é sobre isso. Qual o erro que você vê? Vamos primeiro dos arquitetos com os clientes e que você trata, né? Você conduz na sua aula de branding para que eles não cometam mais esses erros com os clientes. Em termos de branding ou em termos, por exemplo, do projeto. Vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes, a gente tem um arquiteto super minimalista, a própria cliente ou o cliente não entende a sua autopersonalidade, né, a sua própria personalidade, e contrata o arquiteto porque gosta do arquiteto, ou porque viu um apartamento, ou uma sala, um quarto que gostou e acha que o arquiteto vai resolver todos os problemas. Aí, quando eles se juntam, eles próprios veem que... Aí eles começam a brigar, porque não deu match, porque um é expansivo e o outro é minimalista. Sim. Como é que você lida, como é que você mostra para os seus clientes, que são os arquitetos, para eles lidarem nessas situações? Eu acho assim, se uma pessoa que, apesar de gostar do trabalho dele, entrou em contato com ele e quer fazer com ele, mas a pessoa não é nada daquilo em relação de personalidade, eu acho que ele já atraiu a pessoa errada. Porque quando você não atrai clientes que edificam, a coisa fica difícil de organicamente fluir, né? O match de energia dá problema. Mas eu acho também que existe hoje, né, com toda essa questão do propósito e de a gente deixar um legado para o mundo
que faça sentido, que não seja apenas bonito, eu acho que também está no papel do arquiteto entender aquela pessoa e conseguir fazer leitura do desejo dela, porque às vezes nem ela sabe o que ela quer. Eu acho que o papel do arquiteto é muito também trazer essa autoridade de, através da leitura da pessoa e das necessidades, dos desejos, dizer para ela como é que tem que ser, sabe? É claro, respeitando aí os gostos, né? Se quer um revestimento brilhoso, o outro quer um revestimento fosco. Mas eu acho que o papel do arquiteto é tentar, até o máximo que ele conseguir, não impor, mas mostrar por que ele pensa dessa forma e por que vai ficar melhor dessa forma. Por que é melhor fazer assim. E tem vários métodos, né, de você inicialmente... Aí isso também já é mais processos, é até a Sônia Lopes que dá essa aula no nosso curso, de você ter métodos de identificar. Se aquele cliente realmente pertence a você. E se não pertencer, qual o lugar comum que vocês podem chegar? Porque ficar nessa rixa de eu quero uma coisa e a outra pessoa quer outra, só vai trazer infelicidade. E eu acho que a nossa casa, principalmente, o lugar que a gente trabalha, se o processo não for bom e já começar ali a construir boas lembranças, a energia já entra errado. Já fica errado. Já tá errado. Entendeu? E eu acho que é também essa questão da flexibilidade. E a gente sente quando é um arquiteto que quer impor tudo do jeito dele, e outros que têm essa... eu acho que também vai muito mais do cliente que contrata o arquiteto, de ter essa noção de o que você está vendo, é o que o arquiteto vai conseguir te entregar, e você também não esperar muito além disso, porque às vezes você contrata um arquiteto porque você gostou daquela estética, mas não é você, porque você, né? Então, eu acho que também tem um pouco disso das pessoas entenderem Porque sabe o que acontece hoje, Laila, no Pinterest? Muitos amigos arquitetos e alunos, enfim, falam para mim. Eles chegam com um mood board de um Pinterest com 1 milhão de coisas. De tudo, porque né? eu gostei de tudo, quero botar tudo isso aqui. É impossível, gente. E a probabilidade de ficar um horror é grande. E aí que eu acho que entra a grande autoridade do arquiteto, de fazer esse direcionamento e entender realmente o que a pessoa quer. Porque realmente a gente vive hoje num volume de coisas, eu acho tanta coisa linda, até para o nosso closet. Eu, apesar de ser influenciadora, meu armário ele não é mega. Eu tenho horror àquela coisa entulhada, não saber o que eu tenho não me traz paz. Eu fico completamente... Eu detesto aqueles armários muito atulhados, de ter muita coisa, de tudo. Porque eu acho que a inteligência também tá aí de você fazer um acervo e compras mais... certas, inteligentes, independente até do valor. Hoje eu nem olho muito valor, é claro, né? Preciso ver meu orçamento. Mas assim, se eu não puder, aquilo que eu quero muito, se eu não puder ter, eu não vou comprar um parecido. Eu espero. Porque eu acho que aquela peça ali, eu quero que dure no meu armário, sabe? E vai se conectar com outras looks. E eu acho que acontece muito isso também com esse mood board do Pinterest. Tá, mas você vai ter uma casa com tudo isso e uma coisa não vai falar com a outra. E você só vai... Da tendência também, né? Estamos na tendência de zebra. Eu quero minha casa toda de zebra. Meu amor... Daqui a 6 meses acabou a zebra, você vai fazer o que com a sua casa? Então, por exemplo, a zebra pode ser uma tendência hoje, mas daqui a um tempo não ser mais. Eu acho que as pessoas estão querendo coisas mais perenes. A gente está precisando voltar lá atrás, onde as coisas duravam mais, onde as coisas tinham mais valor, mais sentido, que você passe de gerações. Isso está muito atrelado à sustentabilidade, né? De você não ter que ficar trocando de sofá toda hora, ou agora é sofá orgânico, depois é sofá não sei o quê. Então, eu acho que tem gente que quer muita novidade, que quer muito modismo, mas também tenho sentido um movimento das pessoas estarem cansadas também
de ficarem trocando tudo tanto, porque além de financeiramente isso ser uma loucura, gera nosso tempo, consome nosso tempo, nossa energia, né? E eu conheço arquitetos que dizem, eu não quero fazer a casa do Neymar. Porque o Neymar, não tenho nada contra, mas ele não se conecta com o cliente que eu quero atrair para mim. Eu quero um cliente, por exemplo, que dê valor, que entenda o valor de um mobiliário brasileiro, de não ostentação, de uma casa que tenha alma, que tenha um afeto, um acolhimento e que vai fazer um mix com coisas que eu já recebi da minha família, de mobiliário, com coisas novas e que vai garimpar coisas que são importantes para mim. E o Neymar, não julgando, ele não aparenta ter esse pensamento. E que bom que as pessoas são diferentes, porque assim o mercado fica amplo. Eu tô dando esse exemplo porque às vezes fala, não, que eu gostaria de ter um cliente com um orçamento ilimitado, um orçamento muito grande, né? E nem todo mundo pensa assim. Por quê? Porque depende do propósito da marca do escritório, entendeu? O escritório que pensa só na maneira financeira, ele vai ficar ali naquele lugar do financeiro para, enfim, só trazer rentabilidade, só para trazer resultados financeiros. O que precisa, né, para a sustentabilidade do negócio, você financeiramente ser saudável. Mas tem outros escritórios, outras marcas que querem unir esse mundo, sabe? Que ele acha um mundo ideal, com clientes que vão edificar e com a parte financeira, claro, rentável. Mas que não é olhando só para a maneira, para o lado financeiro. Eu tenho... você conhece a Cláudia Infante? Sim. Arquiteta. Ela tem uma história ótima, né, nesse sentido, que ela foi chamada por uma pessoa que acabou virando cliente dela para olhar uma casa, que era a casa da família, que ela recebia, veio desde a mãe, e aí ela queria dar uma repaginada na casa, mas assim, e eram isso, móveis de família, o chão era tipo, vamos fazer um sinteco, né, alguma coisa assim, e ela já tinha chamado uns 3 ou 4 arquitetos que chegaram lá e queriam demolir a casa, queriam transformar a casa, botar todas as tendências. Aí a Cláudia, mas assim, não entendi, o que você quer fazer aqui? Aí ela, então, exatamente isso! Eu não quero fazer nada. Porém... Mas ela queria dar uma atualizada, dar uma outra cara, trazer um outro ar, de repente mixar com outras coisas novas, mas que ficasse uma atmosfera de encher os olhos, né? Porque os arquitetos, eles têm esse conhecimento da proporção, da iluminação, das cores, como ficar harmonicamente gostoso de estar. Então, acho que era isso que ela devia estar procurando. Ela falou, mas é exatamente isso, eu não quero nada, eu só quero reorganizar, porque eu gosto de receber, eu quero um ambiente... Deixar mais agradável. Mas eu não quero me desfazer, não quero destruir, não quero nada. A casa está inteira, ela exatamente, a casa está inteira, eu tenho o que fazer. Ela, não, então, mas a gente consegue, é o famoso tapa no visu, vamos dar um tapa no visu. E é um pouco disso, né, da pessoa entender a essência até da história daquela casa, da história da pessoa, do que vem, né, do que você carrega ali. Exatamente. Eu acho que é de responsabilidade do arquiteto fazer essa leitura. Sabe? Ele ali é a pessoa especialista para trazer essa leitura e aí começar essa troca com o cliente. Muito bom, muito bom. O que você deixaria de mensagem para os arquitetos no sentido do branding mesmo? Eu deixaria a mensagem que é simples, mas não é simplista. Às vezes o difícil é fazer o simples. Eu adoro essa frase. Você, antes de sair fazendo seu marketing, a sua comunicação, contratando agências e ficar pipocando em tudo que é evento, em tudo que é você mergulhar realmente para trazer para o mundo, trazer à tona a sua essência, né? Você saber dizer, né, qual a personalidade da sua marca, os atributos, os valores, qual a experiência a sua marca quer passar, como você se posiciona no mundo, né? Aí tendo o propósito como fio condutor disso tudo. É um trabalho intenso, mas é um trabalho muito, muito importante, porque eu acho que se você não tem isso,
esclarecido entre você e sua equipe, no seu escritório, enfim, fica difícil de você desdobrar em marketing, comunicação e aí fortalecendo marca. Eu acho que você tem que dar um passo atrás e realmente criar, oficializar esse autoconhecimento. E aí, agora eu vou puxar o gancho, porque você usou o branding não só para os arquitetos, mas você usou o branding na sua vida pessoal e para sua filha também, que você traz isso para a sua dinâmica. Qual a mensagem que você passa para o mundo como um todo, não necessariamente só os arquitetos? Eu acho que o mundo como um todo já passou por tanta coisa, né? Tanta guerra, revoluções industriais, revoluções tecnológicas. Eu acho que hoje a gente tem um acesso a conhecimento, a informação nunca antes visto. E eu acho que está na hora da gente entender do que o mundo precisa. Porque se a gente não cuidar do mundo, o mundo não precisa da gente. A natureza não precisa da gente. Se a gente sair daqui, esse globo terrestre vai se encher de natureza, de bichos, animais. Entende? Então, assim, a gente entender que a nossa presença aqui no mundo, ela impacta. E como que a gente faz para impactar positivamente e minimizar o negativo? Porque todos nós temos o nosso lado negativo e a gente precisa saber administrar isso para trazer um legado de humanidade bom, né? Uhum. Então, as marcas hoje que não estão minimamente com essa consciência ativada, né, de que a gente está nesse mundo por uma passagem, né, fica muito difícil de você trabalhar propósito, sabe? Porque o propósito é o que você faz para além do seu negócio em si. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu não estou falando para as pessoas não serem comerciais, não serem profissionais, não terem sucesso, né, profissional na carreira. Todo mundo quer isso. Isso é prosperidade também. Mas eu acho que a gente precisa entender como fazer de uma maneira mais inteligente. Bonito isso, né? E a Cíntia Galvão, a Gavi, ela quer ir para onde? Além do que ela já faz? Eu encontrei esse caminho que me dá muito prazer e alegria de estar nesse caminho profissional. É sempre desafiador, né? Você ser empreendedor, é você com você mesmo. E eu acho que é fortalecer e aprender cada vez mais e ficar cada vez mais especialista e continuar sendo uma boa mãe, porque isso me torna também uma pessoa melhor. E de me conectar e fazer conexões de qualidade, tanto na área pessoal quanto profissional. Maravilhosa. Viu, né? São 3 mensagens para os arquitetos, para o mundo e do que ela quer para a vida dela como conexão e propósito. E você, me conta, o que você tirou para a sua vida prática do nosso episódio de hoje? Eu tirei muitos insights que eu já vou colocar em prática. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito bom. E até o próximo episódio.